Galera, é o seguinte, beleza? Estamos aqui. Ó, mais uma semana se passou e o Conselho Federal até agora não se manifestou, né? Eu tô gravando esse vídeo hoje na sexta-feira. Na verdade, é madrugada de quinta para sexta. Eu vou gravar mais 5 vídeos de resolução. Aí vamos aqui. Eu já vou começar a responder. Eu tenho uns recados para dar, mas eu vou dar ao longo do vídeo. Ó, lá no cantinho de lá, você tá vendo que o número da questão é questão 6, não é isso? Sabe por quê? Porque semana passada eu fiz uma live e respondi as 5 primeiras questões vazadas do exame de suficiência. O exame de suficiência 2020.2 veio, não foi possível realização, algumas questões, ninguém invadiu o sistema, mas as questões vazaram porque muitos candidatos conseguiram acessar o sistema e abrir uma ou duas questões. Então, o que nós temos agora é o quê? É um número de talvez umas 40 questões aí disponíveis para a gente responder. Eu já respondi 5. Nesse vídeo, eu vou responder mais 5 e vou responder ao longo da próxima semana em mais alguns vídeos, sempre assim, de 5 em 5 questões. Informação importante: o link desse vídeo, dessa live da semana passada, você encontra aqui na descrição desse vídeo. Então você pode assistir esse vídeo sem problema, que não tem sequência, não faz a menor diferença. Assim que terminar de assistir esse vídeo, vai no link que está aqui abaixo, que é a primeira parte desse bloco, certo? Com mais 5 questões. Depois eu falo aqui da Black Friday que está rolando ainda até dia 30 de novembro, então tomara que você esteja vendo esse vídeo e ainda dê tempo. E depois eu dou outros recados, certo? Então olha aqui. Os dados a seguir foram extraídos dos relatórios de uma sociedade empresária. Observe: passivo circulante 36 mil, ativo não circulante 54.400, índice de liquidez corrente. Índice de liquidez corrente é calculado como? Lembra? Olha aí. E diz que ela não possui obrigações de longo prazo, ou seja, não não há passivo não circulante. É isso que são obrigações de longo prazo. Considere somente as informações apresentadas. O índice de endividamento geral é, para aqui comigo, ó, índice de endividamento geral. As opções 54, 65 e 835. Questão que? Anulada. Só isso. Professor, por que explica? Porque índice não se dá em percentual. Por exemplo, índice de liquidez corrente que a questão deu, tá aqui, ó. Índice é 1,35. Esse, inclusive, é daqueles que quanto maior, melhor. Quanto maior, melhor. Já o índice de endividamento geral, ele é um pouquinho diferente. Ele também é com maior, melhor. Não por conta do, do endividamento em si, mas pela capacidade da empresa pagar as suas dívidas, o índice de endividamento geral. Então, primeiro, sem fazer conta nenhuma, essa questão é passível de anulação, porque ele pergunta um índice de endividamento e traz as respostas em percentual. Então, não faz o menor sentido isso daqui. Ah, professor, mas se for 1,286, isso daqui é o mesmo que 28,6%. Então, isso, e índice não é simples porcentagem, certo? Índice é sempre uma relação entre duas grandezas e que é dada por um número maior ou menor que um, certo? Sendo uma neutralidade. Então, só com essa informação, essa questão já era passível de ser anulada. Mas vamos responder essa questão mesmo assim. Ó, lembrando que o material para acompanhar essa aula você tem aqui embaixo, tá? Um materialzinho em PDF bem simplesinho, essas questões organizadas, porque daqui a pouco eu vou passar a tela e para vocês poderem acompanhar o link, o material tá aí na descrição, certo? Então vamos lá. Se o link na descrição não estiver funcionando, lembre de falar comigo. Pode falar comigo através aqui do Instagram, que está aqui embaixo, ó, ou pode falar comigo e mandar um e-mail ou um WhatsApp direto lá pelos contatos que tem no site que está aqui, tá bom? Se por acaso o link do material tiver com problema, não sei quando é que você está vendo esse vídeo, posso ter mexido lá no meu drive. E se der problema, você me chama aí que eu te passo o material. Então, olha só, a gente quer calcular índice de endividamento geral. O índice, o índice de endividamento geral é ativo circulante mais ativo realizável a longo prazo
sobre passivo circulante mais passivo não circulante. Mais um motivo para você dar uma parada, porque é impossível calcular o índice de endividamento geral, porque ele não nos deu informações que eram imprescindíveis para esse cálculo. Porque a gente não sabe, não tem como montar, a gente não consegue montar aqui o ativo circulante e ativo não circulante, porque saber quem é o realizável a longo prazo. E o realizável a longo prazo está aqui dentro do ativo não circulante. Aí você fala, não, professor, mas tem um índice que é ativo circulante mais ativo não circulante sobre passivo circulante mais passivo não circulante. Vamos calcular isso aí? Só tem um probleminha. Só tem um probleminha. Isso daqui é a solvência geral. Essa fórmula aqui de ativo circulante e não circulante, passivo circulante e não circulante, ele é a solvência geral, não é o endividamento geral. É um pouquinho diferente. Mas vamos calcular então a solvência geral. Dá para calcular a solvência geral? Dá. Dá para calcular a solvência geral com os dados que a gente tem aqui. Deixa eu passar aqui a tela para mim, para eu ter as questões para poder consultar aqui. Você tá pegando, já pegou, né, as questões aí no seu material, no link da descrição, link da bio aqui do vídeo. Então vamos lá. Aqui eu quero calcular a solvência geral, que é ativo circulante mais ativo não circulante sobre passivo circulante mais passivo não circulante. Pergunta que não quer calar. Eu já tenho ativo circulante? Não. Ativo circulante eu não tenho mais. Tenho ativo não circulante? Tenho. 54.400. Dividido. Tenho o passivo circulante? Tenho. Passivo circulante é... Eu tenho passivo circulante, rapaz. Vai botar passivo circulante de novo para quê? Caixinha para apagar aqui. Volta a canetinha. Tenho passivo circulante? Tenho passivo circulante. 36 mil. Mais. Tenho passivo não circulante. Ele diz, ó, não possui obrigações a longo prazo. Então, passivo não circulante é zero. Então, para encontrar a solvência geral, só me falta encontrar quem? O ativo circulante. Só que a questão dá outra informação para a gente. Ela diz que o índice de liquidez corrente é igual a quanto? É 1,35. Ou seja, como é que eu calculo o índice de liquidez corrente? Índice de liquidez corrente é igual a ativo circulante sobre passivo circulante. Vamos substituir, então, porque essa informação aqui eu tenho e essa informação aqui do passivo circulante eu também tenho e posso achar, então, quem está faltando, que é o ativo circulante. Ficamos como? 1,35 é igual a ativo circulante não sei quanto é, passivo circulante é 36 mil. Meios pelos extremos, ativo circulante é igual a... Eu não vou nem abrir HP nessa daqui, não. Eu estou fazendo na minha HP aqui. 36 mil, enter 1,35 vezes. O ativo circulante dá igual a 48.600. 48.600. Então, aqui em cima ficamos com 48.600 mais 54.400 dividido por 36 mil. Ficamos como, então? 48.600 mais 54.400 dá 103 mil. 103 mil eu vou dividir por 36 mil. Dá quanto? Dá 2,86. Então, a solvência geral é 2,86. O índice de endividamento geral não tem como a gente descobrir nessa questão, porque não tem como diferenciar dentro desse ativo não circulante o que é o ativo realizável a longo prazo, que a gente daria para achar o endividamento geral. Dessa forma, essa questão ela deve ser anulada. Anulada. Ah, professor, mas a letra C? A letra C, eu não sei o que foi que ele quis fazer. Botou um 28,6 aí,
Mas 28,6 não é 2,86. Não é, são coisas diferentes. Então, vamos seguir aqui. Então, questãozinha anulada. Ah, professor, mas será que ele não interpretou solvência geral como índice de endividamento geral? Não. A Consulplan sabe o que é solvência geral e, coincidentemente, outra questão aqui dessa lista trata de solvência geral de novo. A gente vai ver já já. Então, olha só. Vamos seguir aqui. Ah, eu tenho que lembrar vocês uma coisa. Está hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, é madrugada do dia 27 de novembro de 2020. E está rolando Black Friday. Black Friday hoje e todos os cursos da Procontábil estão com 50% de desconto. E o curso que deve interessar para você é o curso preparatório para o exame de suficiência. Eu lembro a você aproveitar essa promoção porque o curso te dá 1 ano de acesso. Então você se... Ah, professor, só vou fazer o exame em 2021. Não tem problema. Se matricula agora e tem 1 ano de acesso. E se matricula pela metade do valor atual do curso, apenas R$ 99,95. Esse valor ainda pode ser parcelado sem juros ou você pode botar para o vencimento do cartão de crédito, tá? São mais de 120 aulas, tem material em PDF, tem apoio psicológico, você ganha o simulado quando se matricula, então tem muita coisa bacana. Tá podendo? Para agora o vídeo, acesse o link da descrição, já se matricula, depois volta para terminar essa aula que eu vou ficar esperando vocês aqui. Mas vamos lá. Questão 7 dessa nossa lista de questões vazadas. Uma indústria farmacêutica apresentou a seguinte estrutura de custos fixos para determinado produto quando eles dão um tempo, é sempre bom a gente considerar. Em junho de 2020. Observe. Mão de obra em encargos fixos, 80 mil. Depreciação fixa, 30 mil. Outros custos fixos, 40 mil. Isso tudo no mês de junho. Neste mesmo mês, ainda em junho, a indústria produziu, interessante, 2.000 unidades do produto, sendo que o seu custo unitário final, isso aqui é importante, custo unitário final 130. Lembrando que esse custo unitário aqui, ele considera o que é fixo e o que é variável. Mas, professor, a questão não deu custo variável, mas todo produto tem custo variável. E até agora, a gente não teve nenhuma informação sobre o custo variável. Mas a gente tem os custos fixos e tem os custos totais. Então vai ser fácil achar o custo variável. Eu só peço que você raciocine nessa hora. Ah, ele não me deu nada de custo variável. Então é muito provável que ele vai me perguntar alguma coisa sobre custo variável. Vamos seguir. Entretanto, no mês de julho, julho, foram produzidas, teve uma produção maior, 2.500 unidades desse mesmo produto, sendo, olha, apareceu ele aí, sendo que os custos variáveis mantiveram a estrutura nos 2 meses. Ou seja, o custo variável unitário em junho é igual a custo variável unitário em julho. Quando eu achar o custo variável por unidade de junho, eu vou ter que dizer que isso é igual ao custo variável unitário em julho. E isso, sem dúvida, vai ser muito importante, porque ele nos deu quase todas as informações sobre junho. Só não deu quem? O custo variável. Quando a gente achar o custo variável em junho, é o mesmo custo variável de julho. Porque ele disse o que na questão? Disse que a estrutura, os custos variáveis seguiram a mesma estrutura. Ou seja, esse valor aqui do custo variável por unidade em junho é igual ao custo variável por unidade em julho. Então, assim, achar o custo variável é algo que a gente vai ter que encontrar já de saída. Já os custos fixos, teve negócio nos custos fixos também, relativos à depreciação, tiveram um aumento de 20 mil. Então, a depreciação aqui em junho foi 30. Em julho foi o quê? 20 mil a mais, 50 mil. Então, guarda essa informação aí. Ah, professor, e o resto? O resto não mudou. Se ele não falou que mudou, não mudou. Ele disse, em relação aos custos fixos,
tiveram um aumento de 20 mil na depreciação. Pronto. Então os outros não mudaram. Vamos admitir que os outros não mudaram, senão eles teriam falado. Diante do exposto, é correto afirmar que... Então, ele faz perguntas sobre custo unitário total de um mês e outro, custo unitário fixo de um mês e outro, valor do custo unitário de peça só em julho, custo variável, custos totais variáveis de 2 meses é igual. Porque ele falou que a estrutura dos custos foi igual. Só que os custos variáveis totais não tem como ser igual. Porque num mês produziu 2.000 unidades e no outro produziu 2.500. Como eles têm o mesmo valor de custo unitário variável, não tem como ser letra D. Não tem. Porque se produziu mais, o custo variável foi maior. Então, na leitura, você já elimina só aqui. Só deu para eliminar uma, que foi a letra C de casa. E as outras, qualquer uma delas está perfeitamente possível de ser olhando assim por cima. Vamos lá, vamos avançar. Primeiro, eu quero fazer com vocês o seguinte. Vamos estudar o mês de junho. Mês junino, mês bom, mês gostoso. Qual é o valor total do custo fixo? Pegou o material, né? Lembra que o material, a lista das questões para acompanhar estão aqui na descrição. 80 mil de mão de obra em cargos fixos, com 40 mil de depreciação dá com 30 mil de depreciação dá 110, com 40 mil de outros custos dá 150 mil reais. 150 mil reais de custo fixo. É disso que foram produzidas, olha só, 2.000 unidades. Sendo que o custo unitário final, vamos chamar de custo total unitário, certo? Custo total unitário. O custo total unitário foi de 130... 130 não, graça, viu? De produto é esse? Tá produzindo o quê? Carro importado. Enquanto isso, lembre que se você não é inscrito no canal, se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve aí, já curta esse vídeo, manda seu comentário aqui pro prof que tomou valor. Olha só, 2.000 unidades e o custo unitário final foi 130. Ou seja, se eu produzir 2.000 unidades e o custo unitário total foi 130, o custo total foi... Quanto é que é 2.000 vezes 130? 2.130 vezes. Então, o custo total foi 260 mil. Se o custo total foi 260 mil e o custo fixo foi 150 mil, qual é o valor do custo variável? É a diferença. O custo total é a soma dos custos fixos e dos custos variáveis. Se eu encontrei que o custo total é 260 mil e eu já sabia que o custo fixo era 150, o custo total é 260 mil e eu já sabia que o custo fixo era 150, então o custo variável vai ser a diferença. Vai ser 110 mil. Achei o custo variável. Mas lembra, a gente tem que achar o custo variável unitário. E essa informação vai para onde? Vai para o mês de julho, porque a questão disse que a estrutura se manteve igual. Então, qual é o custo variável unitário aqui? É 110 mil dividido por quanto? Dividido pelas unidades produzidas. 2.000 unidades. Isso nos dá quanto? Isso nos dá R$ 55,00 de custo variável unitário. Está acompanhando? Custo fixo a gente somou, 2.000 unidades, custo total unitário 130. Multipliquei pela quantidade produzida para achar o custo total. Como eu já tinha o custo fixo, o custo variável é a diferença entre o custo total e o custo fixo. Ficamos então com 110. Só que eu precisava achar o custo variável unitário, porque essa informação, segundo a questão, ela é igual nos 2 meses, em julho. Então, de posse dessas informações, vamos analisar o mês de julho. E eu já começo colocando para vocês que o custo variável unitário aqui vai ser R$ 55,00, que é a informação que veio daqui. Eu não tirei do cu essa informação. A questão nos deu no mês de junho. A galera que não gosta de palavrão deve surtar essa hora, né? Desculpa.
Certo? Me entenda. Custo variável unitário. E ele falou o quê? Disse que no mês de julho, eita, foram produzidas 2.000. Ah, desgraça de eu querendo escrever as coisas erradas hoje, viu? Deve ser por causa da hora. Já é o quê? Já é quase 1 hora da manhã. Quase 1 hora. 2.500 unidades. Vai esquentar o quarto aqui. Eu falando, me mexendo. Agora vai esquentando aqui. Eu vivo subindo, baixando temperatura. 2.500 unidades produzidas, ou seja, o custo variável total vai ser R$ 55 vezes 2.500 dá quanto? Custo variável unitário é 55, mas eu produzi 2.500 unidades. Então, custo variável total, 137.500. Ótimo, já peguei informações interessantes. Vou voltar para o enunciado da questão, porque lá ele diz o seguinte, que quanto aos custos fixos, houve um aumento de 20.000 na depreciação. Então, qual é o valor dos custos fixos aqui? Se o custo fixo em junho foi 150.000 e acontecia um aumento de 20.000 num desses custos, o custo fixo aqui é 170.000. Era 150, aumentou 20.000, 170. Se eu tenho custo variável e custo fixo, eu consigo achar o custo total. É a soma deles. 137.500 mais 170.000, tá? 307.500. E se eu tenho o custo total, só tem uma informação que eu não tenho dos 2 meses para comparar. É essa daqui, ó. Custo total unitário. Aqui deu 130 em junho. Essa informação eu ainda não tenho de julho, mas eu vou achar agora. O custo total unitário é o custo total dividido pela quantidade produzida. 307.500 dividido por 2.500 unidades dá R$ 123. Eu desconfio que, como essa foi a última informação que a gente achou, vai ser possivelmente sobre isso daqui a resposta, o gabarito da questão. Vamos lá, letra A. Vamos analisar as questões agora. Houve uma redução de custos unitários total de junho para julho de R$ 7,00. Custo unitário total em junho, R$ 130,00. Está achando aqui, ó? Custo unitário total em julho, 123. De 130 para 123 é uma diminuição de R$ 7,00? É. Então marca a letra A. Letra A tá certa. Acabou. Não tem para que se estressar tentando encontrar outra coisa. R$ 123,00 era 130, caiu R$ 7,00. Então, vamos lá, vamos passar para a próxima questão. Olha que maravilha. Galera, eu particularmente estou de saco cheio dessas questões que cobram toda a vida negócio de reserva legal. Toda a vida negócio moleque de reserva legal. Mas caiu de novo. Considera a destinação do resultado de uma sociedade empresária tendo como base os saldos apresentados na tabela referente a 2018 e 2019. Capital social integralizado era 70.400, não mudou. Reserva de capital era 12.800, não mudou. Reserva legal, eu já tenho, ó, 6.400 de reserva constituído. E lucro líquido, 57.000. Informações importantes para você lembrar, que eu sei que você já sabe. Reserva legal, no máximo 20% do capital social integralizado. E lucro líquido no exercício, até 5% do lucro líquido pode virar o quê? Reserva legal. Respeitando esse limite de 20% do capital social integralizado. Esse aqui, aí qual o montante a ser considerado da reserva legal em 31/12/2019? Vamos lá. Primeiro vamos fazer o seguinte, eu quero saber quanto é do lucro líquido que pode ser destinado. Aqui. Lucro líquido 57.600. Quanto é que dá 5% disso? Pega a sua calculadora aí. 57.600, 5%.
2.880. Então, 2.880 é 5% do lucro líquido e é o valor que pode ir para a reserva. Só que tem um detalhe, a letra A já traz 2.880. Eu só tenho que ter cuidado de ver. Eu posso constituir esse limite todo, esse valor todo, ou será que ele vai ultrapassar o limite da reserva legal? Vamos lá. Qual é o limite? Qual é o limite da reserva legal? O limite da reserva legal é 20% do capital social integralizado. É 20% de quanto, então? De 70.400. Quanto é que dá? 70.400, 20%. Dá 14.080. Só que eu já tenho reserva legal constituída. No valor de quanto? No valor de 6.400. Então, se eu já tenho 6.400 de reserva legal e o máximo é 14.800, qual é a disponibilidade? Qual é o valor que eu tenho disponível ainda para constituir reserva legal? É o limite menos o que já está constituído. Dá quanto isso? 6.400 menos. Eu posso constituir até 7.680. Ah, professor, então pode constituir esse valor aqui todo. Pode todo. E por que essa mulher tinha desse monte de conta? Porque nos outros exames sempre vinha assim: ah, fiz o cálculo, achei que vou reservar, vou destinar 8.000 para reserva legal. Ah, mas que peninha, eu só posso reservar 3.000. Aí você tinha que limitar os 3.000 porque já tem a reserva legal. Dessa vez não. Fizemos a conta, 5% aqui é 2.800. 2.800 juntando com 6.400 não ultrapassa o limite de 14.800. Pode até se fosse 7.680 eu podia constituir. Então, eu posso sim constituir 2.880. Você vai lá e marca a letra A. Questãozinha boa, sem estresse. E vamos para a próxima, para 9. Essa daqui, essa daqui eu vou responder para vocês desenhando. Porque, assim, tanto na galera do meu curso preparatório para o exame de suficiência, né? O nosso curso online preparatório para o exame de suficiência. Lembrando que esse vídeo está sendo postado na sexta-feira do Black Friday. E que o curso Dominando o Exame de Suficiência, ele está em promoção. Ó. Ele está de R$ 199,90. Ele está por R$ 99,95. Como? Num link que está aqui na descrição desse vídeo. Então dá uma olhadinha no link da descrição do vídeo. Matricular. Essa promoção vale até dia 30 de novembro. Tá? Então olha só. No curso de um processo judicial de um crime fiscal, o juiz Pedro nomeou um perito com a finalidade de avaliar o montante sonegado pela empresa. Então, o juiz nomeou um perito. O advogado tributário da empresa, sugeriu que fosse contratado um contador. A empresa que está sendo processada, né? Ela quer que contrate um contador. Para quê? Para acompanhar o caso. Que caso? Para acompanhar o processo judicial. A fim de averiguar e revisar os valores que estão sendo cobrados pela Receita Federal. No laudo pericial, ele destacou seu parceiro técnico para o entendimento e acompanhamento da prova pericial. Diante da situação, qual a denominação correta do contador contratado? Contratado por quem? Contratado pela empresa. Para quê? Para acompanhar o processo. Galera, essa questão já caiu tantas vezes isso. Qualquer aula básica que a gente teve aqui no YouTube, lá no curso de perícia, eu falo dessas figuras. Mas deixa eu desenhar para vocês aqui, ó. Tem o juiz, sabe? O doutor juiz. O doutor juiz nomeou um perito. Para quê? Para esse perito se debruçar sobre um caso. Esse caso geralmente tem duas partes, que eu vou chamar. Parte 1, que nesse caso é a Receita Federal, que é quem está acusando o cara de crime fiscal. E tem uma parte 2. Nesse caso aqui, é a empresa. Então, o juiz nomeia um perito. Esse cara aqui, então, é o perito do juízo. É o perito do juízo. E ele pode contratar um auxiliar.
que é o perito assistente. Perito, a minha caligrafia hoje, beleza. Perito assistente. Já as partes envolvidas no caso, e no nosso objeto de estudo é esse aqui, quando essa parte contrata um profissional, um contador para acompanhar o processo, acompanhar e tirar as dúvidas, claro, dessa parte, né? Porque foi ela que contratou. O nome disso é o quê? O nome disso é o quê? Assistente. Assistente técnico. Ah, e o perito assistente? Perito assistente é aqui, do perito do juízo. Perito do juízo é o perito contador. Perito oficial é aquele profissional que é investido no cargo de perito pela justiça. Ele fez concurso para perito e ele é perito da justiça. O perito do juízo, ele pode ser nomeado apenas para um caso. E o perito assistente é quem acompanha o perito do juízo. Quem acompanha as partes num processo para lhe esclarecer dúvidas sobre laudo pericial e incluir perguntas, por exemplo, é o assistente técnico. Então aqui você vai marcar a letra D de dado. Belezinha? E vamos para a última de hoje, questão 10. Questão 10. Última questãozinha de hoje. Questão grande, questão grande. Olha só. Eu falo aqui, eu já falo com ela, que está acabando aqui esse vídeo. Tem alguma coisa escrita, né? Lembra que essas questões foram conseguidas porque alunos bateram fotos. Bateram fotos das questões que apareceram. E 2020 trouxe muita coisa para todos nós. Para mim, 2020 trouxe uma azia desgraçada que eu não tinha. 2020 para mim trouxe uma dor nas costas de tanto fazer home office em casa e não andar, não sair, fazer me movimentar tanto. E trouxe também essa desgraça, essa moléstia, esse satanás que é essas provas online que estão infernizando, tirando o juízo da gente. Mas 2020 também trouxe uma coisa boa, que foi o nosso curso preparatório para o exame de suficiência, lançado oficialmente em janeiro desse ano. Então, se você não se matriculou ainda, se matricula, um ano de acesso, e estamos na Black Friday para aproveitar essa promoção aí. Vou fazer só 2021. Mas eu gosto das aulas do professor Valmir. Então já se matricula no curso, já começa a assistir, tem um cronograma lá bacana de estudos. Aliás, tem mais de um cronograma de estudos. Você pode ver o que melhor se adequa a você e sair estudando, beleza? Link na descrição do vídeo. Ou você pode, claro, ir no link aqui do perfil do meu Instagram ou lá no site também. Dificuldade para achar você não vai ter nenhuma. Todo canto você me acha. Então vamos lá. Conforme abaixo, aí ele tem solvência geral 1,12, índice de liquidez seca 0,72, índice de liquidez corrente 1,07. Caixa equivalente de caixa 45 mil, ativo circulante 135 mil, passivo não circulante 220 mil. Eu confesso que quando eu vi essa questão pela primeira vez, eu achei que ela tinha dado informação demais e não precisaria para fazer a questão, mas ela até que deu tudo que precisava mesmo. Então, vamos lá. Ainda deu as fórmulas, ó. O índice de liquidez seca é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante, certo? O índice de liquidez... Não, índice de liquidez corrente, perdão, eu disse seca, mas é corrente. Ativo circulante dividido pelo passivo circulante, mas já vimos isso nesse vídeo também. Índice de liquidez seca é o ativo circulante menos o estoque dividido pelo passivo circulante. A solvência geral é o ativo circulante, o ativo total, circulante e não circulante, dividido pelo passivo total, circulante, mas não circulante. Lembra quando eu falei na questão 6 lá, que a Consuplan sabia muito bem o que é solvência geral? É solvência geral. E capital circulante líquido é o ativo circulante menos o passivo circulante. A administração faz as seguintes afirmações baseadas nas informações anteriores. Então aqui ela fez algumas afirmações. Você pega o seguinte, ó, tudo que está aqui é informação, que é verdadeiro. Daqui, essa parte aqui é suposição. Suposição por quê? Porque ela foi de afirmações baseadas nas informações anteriores. Tudo que está aqui antes é informação, tudo que está abaixo é
suposição. O ativo total é 387, o capital próprio, não sei o que, ele disse isso aqui tudo aqui. E capital próprio aqui, eu acho que ele quer dizer patrimônio líquido, é sinônimo. Como resultado de uma revisão analítica para estabelecer uma analogia com anos anteriores, foi constatado pelo auditor contábil independente, à luz do contexto. Aqui é para estar tudo. Na hora de. Para mim aqui. Aqui esse A tem crase, à luz do contexto, assim não. Contexto apresentado, que estão coerentes esse as também. Esse as também. As seguintes afirmações. Ah, tá, entendi. Ele quer saber quais estão corretas. Galera, sabe aquela história de usar a questão para ajudar a gente? Olha só. 2, 2, 2. Então, a afirmativa 2, a do estoque, aparece em todas. Então, ela tem que ser verdadeira. Então, nem vamos perder tempo tentando analisar essa questão do estoque, certo? Nem vamos. Vamos analisar a 1, a 3 e a 4. Porque a 2 vai demandar um cálculozinho que vai demorar 1 minutinho ou 2. Você pode fazer no seu exame se estiver sobrando tempo. Mas a gente está falando de um exame que, porra, você tem que tentar ganhar tempo em tudo. Então, se a 2 está certa, se foda isso aqui, eu não vou endoidar e atrás de me estressar para descobrir se aqui é certo ou não. É certo e acabou. A porra da questão já deu. Acabou. Então vamos lá. Vamos tentar descobrir o valor do ativo, do ativo e do capital próprio, do patrimônio líquido. Se a gente descobrir esse item 1 e esse item 3, eu acho que a gente já mata a questão. A gente só vai precisar montar a estrutura do balanço. Ativo total e capital próprio, certo? A gente só vai precisar montar o capital próprio sendo patrimônio líquido. Então vamos lá. A gente tem informações suficientes. Vamos lá, galera. Ó, a questão nos deu a solvência geral. A solvência geral é calculada como? É ativo circulante mais ativo não circulante sobre passivo circulante mais passivo não circulante. E a solvência geral é quanto? É 1,12. Ficamos. Ativo circulante ele nos deu? O ativo circulante deu 135 mil. Mais. Passivo circulante foi dado? Não. Passivo circulante não foi dado. Fica. E passivo circulante o quê, cacete? E ativo não circulante. Acaba nessa. Ativo circulante. Só que o ativo não. Ele também não deu. Então fica ativo não circulante. Aqui eu tenho embaixo passivo circulante. Nos deram passivo circulante? Não nos deram passivo circulante. Mas nos deram um passivo não circulante. 220 mil. E isso aqui tem que dar igual a 1,12. Paramos aqui porque a gente chegou numa expressão com duas incógnitas. Não dá para achar. Vamos passar para outro ponto. O outro ponto que ele dá o quê? É o índice de liquidez seca. O índice de liquidez seca. Só que nas afirmações, ele não nos deu o estoque. Tá percebendo aí, ó? Índice de liquidez seca. Aparece, porque o índice de liquidez seca é calculado como? É o ativo circulante menos o estoque. Só que nas informações, não confunda informações com suposições. Nas informações, eles não nos deram o valor do estoque. Então, não dá para achar, com base nas informações, ainda o valor do índice de liquidez seca. Então, não vou usar índice de liquidez seca. Vou usar o índice de liquidez corrente. O índice de liquidez corrente, como é que é calculado? A questão também disse, ó, é ativo circulante dividido por passivo circulante. Só que ele nos deu o índice de liquidez seca. Quanto é o índice de liquidez corrente? Ele nos deu o índice de liquidez corrente. Quanto é o índice de liquidez corrente? A questão deu 1,07. Estou substituindo aqui, tá? Ó, índice de liquidez corrente, 1,07. O ativo circulante foi dado? Foi 135 mil. O
O passivo circulante foi dado? Não foi. Vamos achar o passivo circulante, ó. Já vai servir aqui em cima. Então, como é que fica? Meios pelos extremos. Ficamos como? O passivo circulante é igual a 135 mil dividido por 1,07. Eu só troquei eles de posição. Isso aqui é matemática básica. Você pode fazer meios pelos extremos, você vai achar, fazer meios pelos extremos e vai achar a mesma coisa que eu. Que o passivo circulante é 135 mil dividido por 1,07. E vai achar que o passivo circulante é 126.168,22 centavos. Se esse é o passivo circulante, eu vou substituir aqui em cima, porque o passivo circulante estava faltando aqui em cima. Ficamos como, então? Aqui a gente fica com 135 mil mais ativo não circulante sobre... Quanto é que dá? Eu estou com o valor na calculadora aqui ainda. Vocês também têm que estar com o valor na calculadora ainda. Vamos ser espertos e ganhar tempo, porra. Já tá com aqui, ó, passivo circulante. Não tá na calculadora o valor? Soma com 220 mil aqui direto. 220 mil mais, olha que delícia, 346.168,22 centavos. Isso aqui é igual a quanto? A 1,12. Pertinho de mim aqui. Como é que minha cara aqui? Não, ficou não. Ficou até um espaçozinho bom aqui ainda. Então, seguindo. Aqui como é que eu vou ficar agora? Meios pelos extremos fica. Eu vou continuar essa equação aqui, tá? Eu vou ficar com... aqui abaixo é como se não tivesse só o número 1. 135 mil mais ativo não circulante é igual a... Quanto é que dá? Ó, o valor tá na calculadora ainda. 346, 168,22. Eu vou multiplicar por 1,12. Vou multiplicar por 1,12 dá 387.708,41. Isso está somando, passa para lá subtraindo. Então, ativo não circulante é igual... Está na calculadora o 387.708,41. Subtrai aí 135 mil menos. Achei ativo não circulante. 252.708,41. Então, peraí. Eu já tenho ativo circulante? Sim. Já tenho ativo não circulante? Sim. Tenho passivo circulante? Sim. Tenho passivo não circulante? Sim. Já dá para encontrar quem? O patrimônio líquido. Já dá para encontrar o patrimônio líquido. É só montar o nosso mini balanço patrimonial. Vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou precisar abrir a HP aqui na tela dessa vez. Deixa eu trazer aqui. Vou apagar isso aqui. Já viram que é outra, mas eu tinha avisado, né, que seriam só essas 10 questões. Deixa eu ativar aqui a minha HP, olha que delícia. E vou até aumentar o tamanho dela aqui. Show. Então, olha só. Aqui eu vou ficar com... Deixa eu ver onde é que está o cursor. Vou fazer um mini balanço patrimonial. Ativo circulante é quanto? Ativo circulante é 135 mil. Ativo não circulante é quanto? 252.708,41. Esse não circulante. Estou emocionado, que essa questão... Eu gosto dessa questão tão bacana. Eu achei essa questão muito boa. Sei que vocês às vezes não gostam muito desse comentário, mas eu achei essa questão muito boa. Ativo circulante, ativo não circulante. Desculpa, eu tô achando que não vai caber o patrimônio. Então, faz o seguinte, toma uma aguinha aí. Só escrever de novo. Sabe? Agora que o passivo pode não caber direito. Caber legal. Desculpem aí por esse minutinho. Vamos fazer o nosso balanço
patrimonial. Ficamos com ativo circulante, 130. Eu tenho que parar agora mesmo. Isso aqui tem que ser outra questão de hoje que eu já tô perdendo a concentração. 135 mil. O ativo não circulante, 252.708,41. O nosso passivo circulante é quanto? Passivo circulante é... Cadê? Ah, tá ali. 126.168,22. E o passivo não circulante? Esse está mais fácil. 520 mil. 0,00, aqui também, 0,00. Então, para bater aqui, nós temos ativo não circulante mais ativo circulante. Dá quanto isso aqui? 135 mil mais 252,7. Isso que é fazer na HP, tá? Já tinha que dar essa noite. Vamos lá, como vai ficar essa conta aqui? Vai ficar 135 mil, enter, 252.708,41. Mais, olha só, ficamos com 387.708,41. Aí aqui falta achar só o patrimônio líquido. Sendo que a gente sabe que pela contabilidade aqui também tem que dar 387.708,41. Eu já tenho isso, passivo circulante, já tenho isso, passivo não circulante. Vamos fazer só a diferença agora. O valor já está aqui, ó, na HP. Aí eu faço 126, 168,22 e subtraio. E faço 220 mil e subtraio. Está aqui o meu patrimônio líquido. 41.540,19. 41.540,19. Vamos ver agora. Deixa eu limpar aqui a HP, que eu acho que a HP vai terminar o trabalho dela por hoje. Obrigadão, HP. Aqui. Show de bola. Não, deixa aqui, fica aqui. Fazendo companhia. Então, olha só. O item 1. Pega o item 1 aí. O ativo total é 387.708,41. Perfeito. Perfeito. Então, o item 1 tá certo. O item 2, já tínhamos visto que ele tem que estar certo. Se o item 1 tá certo, não pode ser letra A e não pode ser letra B. Só pode ser letra C e só pode ser letra D. A letra C tem 1, 2 e... Viu o que eu fiz aí, ó? Olha as opções na sua prova. Letra A e letra B não tem um 1. E 1 a gente já viu que tá certo. Então, nem pode ser A, nem pode ser B. Pode ser letra C e pode ser letra D. Só que a única diferença entre eles é que a letra C diz que o 3 está errado. Porque não tá aí. Vamos ver o 3. O capital próprio é 41.640,19. Não. O capital próprio é 41.540,19. Então, o item 3 está errado. E o item 4, então, tem que estar certo. Então, nem calculei, mas tem que estar certo. Porque se o 1 está certo, o 2 está certo e o 3 está errado... 1 tá certo, 2 tá certo e o 3 tá errado, só pode ser quem? Só pode ser letra C de casa. Você marca e parte para o abraço. Galera do meu coração. Nos vemos na próxima. Aí tá a próxima live, né? Aí. Próxima live. Se fosse live, era a próxima vida. Nos vemos na próxima aula. Olha, nos vemos na próxima aula. Afinal, ainda há muito a aprender. Lembra, aproveita o Black Friday, se matricula no curso com desconto. Não perde essa oportunidade só até dia 30 de novembro agora de 2020, beleza? Beijão, próximo a vocês. Até a próxima aula.
Parar aqui. Tchau!